Capítulo 41. As Parentes, por Débora Ottoni e Raquel Ottoni de Araújo Costa. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. 2 Reis 11, 1-3. Atalia. Reino soberanamente. Meu punho é de ferro, meu sangue é de ouro. A filha de Jezabel, o símbolo da força e da destreza feminina. Quando a gente quer, a gente consegue. Minha mãe me ensinou assim. Nenhuma outra divindade pode ser temida. Deuses existem para nos servir. Nós somos supremos e perpétuos. Morre Acasias. Atalia. Vi minha herança e minha perpetuidade enterradas. Me tiraram a chance de um nome eterno. Mataram meu menino, meu rei descendente. Ninguém escapa à minha vingança. Matarei todos os descendentes deles também. Davi não mais subsistirá. Serei maior e serei eterna. Nem Yahvé me impedirá. Jeoseba. Atalia, filha de Jezabel, não se engane. Yahvé é o Senhor das grandes batalhas e também dos pequenos esconderijos. Ele é o Senhor dos fortes guerreiros e também das crianças desprotegidas. A história ainda não terminou. Atalia. Ouvi rumores de que os descendentes dos hebreus querem me derrubar. Meus santos são fortes. Eu sou inquebrável. Eles tornam tudo sagrado. Estão no templo com o menino que dizem ser o rei. Uma pobre criancinha que nas minhas mãos perecerá. A casa de Jezabel, os filhos de Baal, reinarão por todas as eras. Jeoseba. Ah, se você, Atalia, ouvisse o som que vem do templo. Não digo o som do povo que aclama Joás, o menino, como rei, mas a voz do rei, que sempre se fez ouvir no templo. Ah, Atalia, se você tivesse ouvido, sua história seria outra. Atalia morre. Capítulo 42. A Profetisa, por Raquel Ottoni de Araújo Costa. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aqubor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. 2 Reis 22, 13 e 14. Boa noite, homens e mulheres de Judá. É sempre muito bom estar com você, trazendo as últimas notícias do nosso Reino do Sul. Estou aqui diretamente de Jerusalém com novidades do palácio e, vejam bem, do templo. Como vocês sabem, ficamos bastante tempo sem acontecimentos no templo. Mas desde que nosso rei Josias foi coroado aos 8 anos de idade, muita coisa tem mudado por aqui. Hoje, Sua Majestade o Rei está com 26 anos e são notórias as reformas religiosas, econômicas e políticas que ele tem feito por aqui. Mas hoje não vamos falar sobre ele. Nossa convidada é Ulda, profetisa da cidade. Bem, senhoras e senhores, preciso dizer que foi com muita dificuldade que conseguimos trazê-la aqui. Ela é de ficar bem longe dos holofotes, ao contrário de outros falsos profetas que costumávamos ter no passado. Bem, não é esse o nosso assunto. Boa noite, Ulda. É um prazer ter você aqui. Boa noite. O prazer é meu. Ulda, você é da Cidade Baixa e seu esposo trabalha no palácio, é isso? Sim, Salum é o guarda-roupa real. E o que aconteceu para o rei Josias te procurar? Como sabemos, desde que o rei assumiu, as coisas começaram a mudar de rumo, graças a Deus. A idolatria foi abolida, o templo reconstruído, nosso Deus voltou a ser buscado com exclusividade.
Nesse meio tempo, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei e o entregou para que fosse lido ao rei pelo escrivão Safã. Mas onde o livro esteve esse tempo todo? Perdido dentro da própria casa de Deus. Quando Deus deixou de ser buscado, o templo deixou de ser o lugar onde sua palavra era encontrada. A palavra ficou esquecida, como se nem pertencesse àquele lugar. Quando o Senhor voltou a ser a razão e o centro, quando ele voltou a ser o Deus da casa, sua palavra voltou ao lugar. E qual foi a reação do rei quando o livro foi lido? Eu mesma não estava lá, mas pelo que sei do livro, a reação dele não teria sido outra: humilhação. O que está escrito ali desvela nossa alma, nos mostra como somos e nos revela quem Deus é. É a hora em que vemos o quão nada somos e o quão tudo Ele é. O choque é grande, é de rasgar as vestes e o coração. E como o rei se recompôs depois dessa? Não sei se alguém é capaz de se recompor depois desse encontro. Ninguém volta a ser o que era antes. E é justamente porque o rei não se recompôs que ele fez o que fez. Ele enviou um sacerdote, o escrivão e mais 3 homens à minha procura. O temor era tanto que eles não sabiam o que fazer. Ulda, sabemos que você é profetisa, que recebe direcionamentos e visões do Senhor, é segura e sábia no que fala e no que orienta a nação. Mas cá entre nós, o que você sentiu nesse momento? Senti completude. Há anos eu orava por isso e sofria por nosso povo tão distante do que foi feito para ser. Porém, quando aqueles homens chegaram em nome do rei, eu sabia que o verdadeiro rei os havia mandado. O rei das nações olhou para a nossa terra. Ele olhou para mim, mesmo tão pequena, e respondeu minha oração. Eu não poderia estar mais completa. E qual foi sua resposta àqueles homens? Eles te levaram à presença do rei? Sei que o rei Josias vai concordar comigo. Eu já estava na presença do rei que importa. Enviei a mensagem pelos homens da comitiva para que eles transmitissem o que Deus havia dito. E ele disse que nosso Deus é justo. O que plantarmos, colheremos. Nossa nação plantou corrupção, injustiça, idolatria, imoralidade, iniquidade e discórdia. Infelizmente, esses frutos chegarão. Porém, visto que o rei Josias tem se humilhado perante o Senhor, buscando o verdadeiro rei e sua vontade, nos será permitido viver o fruto desse relacionamento. O mal não chegará a Judá enquanto o rei Josias viver. O que isso quer dizer? Que devemos seguir seu exemplo, vivendo em humildade perante o Senhor e em integridade nos nossos caminhos, reconstruindo a casa do Senhor centrada na sua palavra e sua vontade, convertendo nosso coração ao seu coração. Uda, muito obrigado pela sua entrevista, mas precisamos cortar para uma transmissão ao vivo do templo. Me parece que sua profecia ao rei o encorajou a compartilhar com toda a nação o que ele viveu ao ler o livro. A vocês, compatriotas que estão nos assistindo, continuem ligados. Parece que muita coisa ainda vai acontecer na casa do Senhor e em toda Judá. Ulda é uma profetisa que é registrada em 2 Reis 22 e em 2 Crônicas 34. Seu nome pode significar diferentes coisas, como mundo, tempo de vida, doce e dama. Capítulo 43. As que choram, por Raquel Ottoni de Araújo Costa. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Jeremias 9, 20 e 21. Conheço mães que ensinaram suas filhas a serem boas donas de casa. Outras as ensinaram a serem empreendedoras. Umas ensinam a dirigir, outras a falar um novo idioma, outras a serem econômicas nas compras do mercado. Conheço as que ensinam a enfrentar a vida com força e coragem, e conheço as que ensinam a viver com leveza e delicadeza. Já eu ensino a chorar. Essa é minha herança para minhas filhas, e para que elas repassem para suas filhas. Que minhas filhas chorem. Só chora quem reconhece a realidade. Quem olha para o mundo aí fora e vê as mazelas da humanidade. A morte subiu pelas nossas janelas
e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Filhas, não se ceguem. Filhas, vejam o estado decaído da nossa casa e do nosso mundo e chorem. Vejam nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas decisões. Nosso interior e exterior duelam como adversários cruéis. Toda a criação geme e sofre. Guerras e rumores de guerra. Pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Filhas, chorem, porque não fomos feitas para essa realidade. Fomos feitas à imagem do Eterno. Feitas para a plenitude, para a abundância. Ver nossa distância do Éden deve nos levar às lágrimas. Chore pelo mundo, chore por você. O mesmo mal que contaminou as pessoas está em você. Enquanto não choramos, a morte nos domina. Veja sua realidade. Veja seus pensamentos e desejos tão longe de Deus e chore. Se humilhe. Não chore lágrimas vazias. Encha cada gota com um coração que se quebranta. Sinta o peso de cada lágrima. Permita-se sofrer a dor do que somos. Mas aprenda, minha filha. Esse choro que te ensino não nos leva ao desespero. Sofra pelo que vivemos, mas saiba que o sofrimento não é o fim. Chore sabendo que há um que enxuga toda lágrima. Ele recolhe cada lágrima. Ele recolhe cada pedaço do coração quebrantado. Filhas, chorem porque há esperança. Toda morte que nos rodeia não acaba com nossa vida. Choramos pelo hoje, mas o amanhã virá. Permita-se a dor, mas também se permita ser curada. Permita-se ser quebrada e quebrantada, mas também se permita ser refeita. Entregue-se sem medo e sem reservas. Nosso Deus não nos exige completude. É Ele quem nos completa. Filhas, sejam fortes, corajosas, leves, delicadas. Mas chorem. Deem espaço às lágrimas. Que a dor não lhes seja como inimiga. Que o sofrimento não lhes seja estranho. Nosso bom Jesus chorou, nos mostrando o caminho. Bem-aventuradas as que choram, pois serão consoladas. Bem-aventuradas as que choram, pois conhecerão o Consolador. Capítulo 44. O Canto de Esther, por Anneliese Stout. Somos filhos da diáspora. Esta terra não é o lar dos nossos antepassados, mas fomos acolhidos, telhados sobre nossas cabeças e pães em nossas mesas. Ó misericordioso, poupe-nos mais uma vez. Corpos e almas e vozes exaltando o único. Estamos de joelhos. Aos pés daquele que é digno, os exilados se encolhem temerosos. A espada de nossos inimigos é pesada e obscurece o caminho dos santos. Que sejam justas, Senhor, as lágrimas de dor. Não se irem em nosso sofrimento, mas aqueça nosso coração diante do escarnecedor. Ao meu marido, o grande rei, mostre sua glória. Sou mulher, judia, percorrendo corredores conspiratórios. Que sua luz abra os olhos do meu amado e que a morte não se espreite sobre mim. Defenda-nos, defenda o seu povo. Guia-me em meu desespero, meus passos trêmulos e mente dolorida. Seja abrigo enquanto permaneço em batalha. E quando a aurora brilhar sobre nossas cabeças, diga, Senhor, aos filhos de seus filhos, que somos livres. Esther significa estrela ou aquela que brilha. Tornou-se rainha da Pérsia e usou sua posição e influência para salvar seu povo, os judeus, de um massacre. Ela tem um livro na Bíblia com seu nome. Este livro é fruto da colaboração de muitas mulheres. São elas: Anneliese Stout, Andréia Coutinho Loubach, Débora Ottoni, Elisa Cerqueira, Fabiane Belling Lukov, Gabriela Saad, Isabela Vicente, Leane Barros, Luísa Nazaré, Natália Lago, Raquel Ottoni de Araújo Costa e Yuli Matos. Para acompanhar suas histórias, basta segui-las em suas redes sociais.